Estamos de volta, esta é a segunda edição do Jornal da Nereu, final de tarde lindo em Blumenau, muito bacana mesmo. Nossa conversa hoje é com o deputado estadual Jean Kuman. No primeiro bloco falamos aí um pouco da campanha eleitoral da qual Jean Kuman chegou ao segundo turno. Agora vamos falar dos projetos do deputado estadual. O senhor voltou legalmente semana passada, logo depois do feriado. Depois do feriado. Imagino que o senhor não estava lá, porque não, feriado... Não estava lá. Na verdade, eu já tinha ido um dia antes. Mesmo, eu fui para Florianópolis já para participar das reuniões da bancada e ver as questões todas, um dia antes de assumir. Que foi um dia antes do feriado. As atividades nas comissões e na primeira sessão legislativa foi essa semana? Terça-feira agora. Terça-feira. E, Caí, quais são os projetos do deputado Jean Kuman? Primeiro, a gente teve que participar de todo o processo de negociação, de costura da nova composição da mesa da Assembleia, até porque eu reassumi a função de líder da bancada do PSD. Então nós já anunciamos ontem que próximos 2 anos da mesa da Assembleia serão feitos um rodízio, PP no primeiro ano e o PMDB no segundo ano, com o Silvio Drevig e o Aldo Schneider. Então já fizemos todo esse processo de articulação para garantir novamente uma harmonia entre todos os partidos na Assembleia Legislativa, tomou muito nosso tempo nesse aspecto. E agora a gente vai trabalhar na questão da composição das comissões também, então serão mais 2 semanas, 3 semanas de muita articulação nesse sentido, mas além disso, é claro, também já trabalhando a questão da busca de recursos para a nossa cidade, estava conversando com o secretário Gruba, com o Paulo Henrique também, sobre a questão dos efetivos da Polícia Militar, desse novo concurso. Que é um grande gargalo. O governo do estado já está anunciando aí a formação de, se eu não me engano, 360 policiais civis. 600 e alguma coisa, mas a gente ainda não tem a clareza de quantos desses vêm para Blumenau. O meu trabalho é para que Blumenau receba mais do que a média restante do estado, até para suprir essa deficiência que nós temos, e eu estou cobrando muito isso. Então já tive a reunião com o Gruba, já tive a reunião com o Paulo Henrique, já fui até o secretário Gavazzoni para tratar desse assunto, já tivemos uma reunião com o governador também, onde ele começou a discutir os critérios de distribuição. Então na próxima quarta-feira, que é dia 16, depois do feriado, tenho mais uma reunião com o comandante-geral da Polícia Militar, o Paulo Henrique, para poder tratar dessa questão e tentar azeitar melhor esses números e trabalhar para que Blumenau receba mais efetivos, porque a gente realmente precisa. Não só a cidade de Blumenau, mas a região, Porque quando você faz a divisão, você faz a divisão por regional, Então você pega a 7ª Região de Polícia Militar, a 7ª RPM, e depois você, nas regionais, você faz a divisão por batalhão. E aí, no batalhão, aqui é o batalhão local, o comando local, que decide daí qual cidade recebe mais ou menos. O senhor está confiante que Blumenau vai receber pelo menos acima da média que os outros, porque tem essa dívida histórica do governo do estado? Existem duas questões. Existe uma dívida histórica do governo do estado e existe também um acordo que eu firmei com o Paulo Henrique há algum tempo já, e é isso que eu vou reativar com ele na próxima quarta-feira. Não sei se você lembra, pode me ajudar no processo até. Existiu uma vez um concurso da PM regional, certo? Teve um concurso de policiais militares regionais. Eu não me lembro agora exatamente quantas vagas tinham para Blumenau, se eram cerca de 80, alguma coisa assim. E no concurso não houve candidatos, conforme nós tínhamos direito a vagas. Então o governo do estado disponibilizou a quantidade de vagas, disponibilizou e não houve aprovados suficientes para suprir aquilo. Então o que eu comentei com o Paulo Henrique? Olha, Paulo, o que nós temos que ter? Pelo menos a média e mais aquilo que já era compromisso do passado. E que não veio, que não é culpa do governo do estado, que aquilo não veio, mas é porque não teve candidato realmente aprovado para poder vir para a região. Então, eu quero trabalhar para que a gente tenha pelo menos de 90 a 100 policiais para toda a região, desses 600 que virão. Quando o senhor fala 600, é civis e militares? Não, são militares. Só 600 só militares? 600 e poucos militares lá. Eu tô pegando e tem esses da civil também que daí é outra divisão, que daí é com... Mas é uma necessidade. Sim, mas também é uma necessidade grande. Para tu achar uma delegacia aberta no final de semana é o pau da goiaba. É um caos. Mas assim, então, minha pressão agora nesse momento está principalmente na Polícia Militar, porque eu acho que é a grande demanda mais forte. Então eu estou trabalhando muito nisso e espero poder até semana que vem ter alguma posição. Nunca vai ser o suficiente. Nunca. Quer te dizer isso?
Sempre há, se dissesse quantos Blumenau precisa hoje, eu ia dizer que Blumenau nesse momento precisa de 500. Mas a gente sabe que isso não é factível. Mas a gente só não pode ter um número menor que há 4 anos, por exemplo. Isso com a população crescendo, isso que não pode, não é possível. A gente tem que, eu acho que, senhor, com todo respeito, Joinville tem um problema muito sério, que a criminalidade lá está violentíssima. Então, Joinville tem um problema muito alto de grandes índices de criminalidade, e Blumenau tem um grande problema da média. Né? Blumenau está muito abaixo da média estadual. Então a gente tem que melhorar isso. Vai melhorar já de cara? Não vai. Mas tem que ter mais, nós temos que receber mais do que a média do Estado. Isso para mim é uma convicção. Tem que receber mais do que a média do Estado. Então o meu trabalho é para que Blumenau receba mais do que a média das outras regiões. Né? Então isso que eu vou trabalhar. E eu acho que o número ideal para nós dentro desta realidade era tentar chegar pelo menos perto de 100. Pelo menos perto de 100. Quando eu digo, eu não estou dizendo só a cidade de Blumenau, né? Porque a gente faz, como eu falei para ti, é regional. Então são 11 regiões do estado. Se a gente calcular cerca de 600 dividido por 11, dá menos de 50 para cada. Então eu acho que Blumenau tem que ter... A regional de Blumenau tem que ter pelo menos 100. 90, 100, tem que trabalhar nesse número. Deputado, outra pepineira aí que a gente tem encarado, e aí não é só Blumenau que é preterida, é a questão da saúde pública. Amanhã, né, o secretário estadual de saúde, João Paulo Klein, vai anunciar essa liberação de recursos, mas o sistema está caótico, parece um buraco sem fim. É no Brasil, né? É no Esse Brasil. É um problema, né? A tabela SUS totalmente defasada, você vê cada vez mais pessoas desempregadas, com menos pessoas com plano de saúde, mais pessoas entrando no SUS, e você tem que ter mais recursos e mais recursos. A Assembleia fez uma atitude importante, que é aquele fundo de apoio aos hospitais, né? Então, aquilo garantiu 100 milhões de reais. Espero que o Tribunal de Justiça faça o mesmo, espero que o Ministério Público também faça o mesmo, para que a gente possa economizar e ajudar a saúde no Brasil. E aquilo foi muito importante para cirurgias eletivas, né? Dentro da economia que a Assembleia fez. Agora, é claro, sempre vai faltar recurso também. Sempre. Mas a gente tem que trabalhar para que venha mais. Que projetos a gente pode esperar do deputado Jean Kuman? O senhor está falando de várias ações, que são ações também do parlamentar, de defesa das questões regionais, questões estaduais, mas que projetos de lei que a gente pode esperar do deputado? Eu quero agora, antes de ter me licenciado para assumir a candidatura a prefeito da cidade, eu tinha aprovado na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar pela desburocratização do Estado. Eu quero trabalhar muito forte essa frente parlamentar, fazendo projetos que possam realmente melhorar a vida das pessoas e facilitar. Vou te dar um exemplo de um projeto de lei que eu fiz e que me motivou a criar essa frente parlamentar para a gente discutir na Assembleia Legislativa formas de desburocratizar, seja no âmbito do Poder Legislativo, seja no âmbito do Poder Executivo. Eu fiz um projeto de lei que permite com que o próprio servidor do governo do Estado possa fazer autenticar documentos e não precisa a pessoa mais ir lá no cartório. Sim. Até registrei essa informação. Pegar um xerox e dizer, tu tem que ir lá no cartório pegar um xerox autenticado dizendo que isso aqui é verdadeiro. O próprio servidor que tem fé pública para multar também pode ter fé pública para dizer, olha, esse xerox do teu RG, da tua identidade, as informações são iguais, ele é verdadeiro, então ele pode ir lá botar um carimbo e autenticar como sendo verdadeiro. E tem a questão também dos documentos de carro, né, deputado? Já teve uma proposta que não sei porque não avançou, acho que também... Foi considerado inconstitucional. O deputado... Mas por que se existe em outros estados? É arcaico, é lamentável. Mas aí a gente tem que trabalhar essa questão de desburocratização, e aí, veja bem, Alexandre, ali foi considerado inconstitucional por vício de origem. Então, eu tinha feito um projeto de lei para criar o licenciamento veículos eletrônico e aquilo morreu por vício de origem. Mas tem que corrigir, né? Tudo bem, mas aí o que tem que ser feito? Aí é o governo do Estado, e o trabalho que tem que ser feito é conscientizar o governo do Estado da importância de modernizar algumas questões. Então, esta comissão, esta frente parlamentar de desburocratização vai justamente levantar tudo isso para a gente poder discutir com a sociedade formas de desburocratizar o serviço público sem torná-lo inseguro, né? Sem torná-lo, porque muitas vezes também você desburocratiza, traz insegurança no serviço, então tem que tomar cuidado um pouco com isso. Mas você tem muita coisa que pode ser feita, desburocratizar, facilitar a vida do cidadão. Este projeto que eu fiz
da autenticidade, a comprovação por parte do próprio servidor da autenticidade da documentação, é um projeto que facilita muito a vida das pessoas. E sem dúvida, não. A gente tem que facilitar e até porque acaba gerando custo e é racional. Hoje não dá para a gente pensar, já não dava antes, mas agora com esse avanço todo da tecnologia, da internet, a gente pensar que para cada ação que a gente precisa fazer, no caso específico do trânsito, a gente tem que ir lá, carimbar, conversar, enfrentar uma fila, quando isso está tudo já na rede, já podia estar resolvido. Já podia estar resolvido, tudo certo. São 18 horas, o deputado estadual Jean Kuman fica mais um bloco com a gente, aí sim nós vamos falar sobre o futuro dele. Opa, o que será que vai acontecer com ele? É rapidinho, já voltamos.